Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste domingo, dia 9 de novembro, Evangelho hoje que nós lemos é São João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Hoje nós celebramos a dedicação da Basílica de São João do Latrão. Sim, hoje nós celebramos então a dedicação dessa igreja, que é a primeira igreja construída em Roma, após aí o Edito de Milão, que foi a paz de Constantino que deu a paz aos cristãos que vinham de grandes perseguições, as piores, Nero, Diocleciano, tantos outros imperadores que foram assim um marco, um marco de perseguição, e muitos cristãos foram mortos, até que no ano de 313, Constantino, então, porque tinha uma mãe muito santa, que era Santa Helena, dá aí a paz de Constantino, e a partir daí, então, se constrói a primeira igreja, a primeira igreja que foi construída lá pelo ano de 324. Então, um pouco depois, da paz de Constantino, essa é a primeira igreja, e é a igreja catedral do Papa. Nós não podemos esquecer que o Papa, ele é o bispo de Roma, e todo bispo, na sua diocese, ele tem a sua cátedra. Na minha cidade, aqui na minha diocese, eu falo da diocese de Nova Friburgo, então o centro da diocese é a cidade de Nova Friburgo, lá onde tem a catedral, e lá na catedral tem a cadeira do bispo, a cátedra do bispo, em que ele senta na cátedra. É de lá, da cátedra, lá é a catedral do bispo. A catedral do Papa, que é o bispo de Roma, é a Basílica de São João do Latrão. Então essa igreja é uma igreja, de fato, muito importante para a igreja, por ser a primeira em Roma, por ter ficado ali pelo período de 1000 anos sendo a moradia papal. Os papas moravam ali na Basílica de São João do Latrão, e lá na Basílica de São João do Latrão era dali da onde a igreja ela era governada. Então nós estamos falando aqui realmente de uma basílica extremamente importante dentro do contexto católico para cada um de nós. Ora, dito isto, uma pequena explanação sobre a Basílica de São João do Latrão, dizendo isso, nós aqui precisamos olhar para 2 coisas. Nós precisamos aqui olhar para o templo de Deus, que somos nós, e nós precisamos olhar para o templo de Deus, que é a casa de Deus, ou seja, a construção propriamente dita. E com isso aqui eu quero dizer que os nossos templos, aonde nós vamos todos os domingos, e aqueles que podem todos os dias de guarda, os dias solenes, é onde nós ali vivenciamos a nossa fé
E é ali aonde nós estamos em contato mais direto com o nosso Senhor. Não que Deus não esteja fora de um templo, que Deus ele não está circunscrito no templo, mas o templo em si, o templo, a construção, aonde é um lugar sagrado. Veja, Jesus quando entra aqui no templo de Jerusalém, aonde tinha cambistas, trocadores de moedas, vendedores de pombas, aonde tinham feito comércio, Jesus é muito claro. Ele diz: a casa do meu pai está escrita, é uma casa de oração, e vocês fizeram dela um covil de ladrões. Isso significa dizer para nós que as nossas igrejas, elas precisam ser lugares sagrados, lugares aonde se cultuam o sagrado. Por isso todo respeito, por isso toda reverência, por isso o silêncio sagrado, que nós aqui, particularmente aqui no Brasil, nós perdemos a dimensão do sagrado, a dimensão do silêncio sagrado. Olhemos para as nossas paróquias antes das santas missas, né? As pessoas perderam o senso do sagrado. Algumas igrejas, inclusive, o Santíssimo Sacramento é colocado ao altar e nem assim as pessoas conseguem guardar aquele silêncio sagrado, de contemplar, de meditar ali. E veja, toda a igreja, ela nos aponta para o céu. Por isso as catedrais góticas, as grandes catedrais, com as suas torres imponentes, ela está nos dizendo uma coisa: ela está apontando para o céu. Assim como a mitra do bispo, é aquele chapéu que o bispo usa grandão assim para cima, né? A mitra do bispo, ela é pontiaguda para cima porque ela aponta para o céu. Ele é um homem, né, revestido do poder sagrado e que está nos conduzindo para o alto. Por isso a mitra, ela aponta para o céu. Por isso as catedrais, as grandes basílicas, com as suas torres imponentes, não é simplesmente para ser um espetáculo, e embora seja um espetáculo maravilhoso de ser visto, mas ali tem uma mensagem muito grande. As igrejas, elas nos apontam para o céu. Ela nos remete para o céu. Por isso, durante muitos anos, as igrejas sempre foram construídas num lugar mais alto, num lugar elevado, para ela ser um farol, para ela ser um lugar aonde nos atraia para um plano mais alto. Por isso as igrejas estão sempre um pouco mais altas. Por isso nas igrejas, antes das missas, se tocam os sinos, nos convidando a irmos para as celebrações, né? E no momento, por exemplo, da Santa Missa, o padre diz sursum cordas, ou seja, corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Então, o tempo todo, nossas igrejas, os templos vivos também de Deus, nos remete e querem nos levar ao alto. Corações ao alto, sursum cordas, corações, o nosso coração está em Deus. E claro, Jesus também fala do templo do nosso coração, porque nós somos igreja também. Além do templo físico, onde nós congregamos, onde nós nos reunimos, nós somos igreja de Jesus Cristo. Nós somos morada aonde Deus quer fazer, aonde Deus quer realizar as suas delícias. E por isso, o templo do nosso coração. São Paulo é muito claro quando ele diz isso. São Paulo diz: vós não sabeis que vós sois o templo de Deus? E quem destruir esse templo, Deus também o destruirá. Então, nossa vida, nosso coração também é templo de Deus. E meus irmãos, quantas vezes nós também, no templo de Deus que é o nosso coração, permitimos que aí se instale os cambistas, os trocadores de moedas, os vendedores de pombas, e há todo tipo de comércio, muitas das vezes, no nosso coração. Então o evangelho de hoje quer nos falar de duas coisas. Primeiro, o zelo pela casa de Deus, o templo de pedra. Mas, em segundo lugar, e não menos importante, o evangelho de hoje também está nos dizendo sobre o templo do nosso coração, que nós devemos se dedicar a ele, nós devemos, assim como hoje nós celebramos a dedicação da Basílica de São João do Latrão, dedicação
é uma consagração elevada, a gente poderia dizer assim, né? Porque todo o altar ele é abençoado, ele é consagrado. Tem igrejas como as basílicas, elas são dedicadas, né? Dedicada para quê? Dedicada para o uso sagrado. Por isso nas igrejas não se pode fazer outra coisa que não o sagrado. Dentro do templo, por exemplo, ali foi consagrado, ali foi dedicado, ali foi abençoado para o quê? Para o culto divino e para viver os sacramentos. É para isso. É uma casa de oração, por isso ali não se pode fazer outra coisa, né? Não se pode fazer um refeitório, não. Dentro do templo, ali foi dedicado, foi consagrado para viver o sagrado. Mas o nosso coração também, na mesma proporção, ele é convidado. Então, meu irmão, minha irmã, não sei se no seu coração se instalou aí cambistas, vendedores de moedas, né? Eu não sei o que de entulho hoje possa estar instalado dentro do nosso coração. Mas o evangelho de hoje está dizendo que Jesus está vindo com um chicote na mão. Ele está vindo com um chicote na mão. E ele está querendo dizer para mim e para você hoje que o nosso coração é templo de Deus. E o nosso coração é casa de oração, é casa de Deus. Se o nosso coração é casa de Deus, o nosso coração, ele não pode ser um coração de comércio com esse mundo. Ele não pode ser um coração dividido. Um coração que ama a Deus, mas também que está voltado para tudo que tudo aquilo que é contrário a Deus. E quando a gente diz mundo, não é o cosmos, eu sempre gosto de dizer isso, mas é tudo aquilo que se opõe ao projeto maravilhoso de Deus para cada um de nós. Vamos pedir hoje, nesse dia maravilhoso, né? Hoje é domingo, no dia da dedicação da Basílica de São João do Latrão, que a gente ame os nossos templos, que a gente zele pelos nossos templos, que a gente zele pela casa de Deus em tudo, desde o pagamento, desde a devolução do dízimo, né, até todo o cuidado que a gente deve ter com a casa de Deus, mas também que a gente tenha todo cuidado e todo zelo com o nosso coração, que também é casa de Deus, e que Deus habita, que Deus mora aí no nosso coração, aquele coração em estado de graça, Deus está aí habitando como amigo, e que a gente também então não permita que nenhum vendilhão, que nenhum trocador de moedas, que nenhum vendedor de pombas habite dentro do nosso coração e ocupe um lugar que é unicamente reservado a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.